Oi, hoje é a resenha do conto A Rainha da Costa Negra, escrito por Robert E. Howard, da sua coletânea Conan o Bárbaro, livro 2, aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Cascos soavam pelas ruas que desciam em direção ao cais. As pessoas que gritavam e se dispersavam tinham apenas um vislumbre fugidio de uma figura de armadura montada num garanhão preto e de um longo manto escarlate flutuando ao vento. Do alto da rua vinham os gritos e a algazarra dos perseguidores, mas o cavaleiro não olhou para trás, continuou rumo ao cais e deteve o garanhão na beirada do pier. Marinheiros o encararam boquiabertos, enquanto varriam e raiavam as velas de uma galé de proa elevada e casco largo. O timoneiro, robusto e de barba negra, parado na proa, afastava o barco do cais com um gancho. Soltou um grito zangado quando o cavaleiro desceu da sela e deu um longo salto, pousando em cheio no centro do convés. Assim começa A Rainha da Costa Negra, escrito por Robert E. Howard, e que obviamente, conta aqui mais uma aventura do Conan da Ciméria. E sim, temos claro, obviamente dá para perceber muito claramente, que a ação já está contínua, não há um começo tradicional de história. E claro, a gente pode perceber aos poucos que essa aventura aqui vai se desdobrando cada vez mais para mais longe ali daquela enseada. Com certeza, a história principal não está aqui, uma grande característica desse conto aqui do autor. Então, qual que é exatamente? Bom, sim, nós vamos encontrar essa tal Rainha da Costa Negra, de nome Bennett. Um pouquinho mais pra frente da história. Ela demora para aparecer, mas com certeza ela sim é uma das grandes figuras principais aqui desse conto do Conan. Pois não é realmente só o nosso herói tradicional que tem destaque aqui nesta aventura. Com certeza ela é muito importante, mas obviamente eu não posso detalhar em como que ela cresce, qual a importância dela, porque é em torno dela que tudo vai se desenvolvendo, porque senão, obviamente, estraga a experiência de leitura de quem ainda pretende ler este conto. Por isso eu vou ficar de boca fechada. Minha avaliação do texto. Com certeza vocês perceberam até fácil, né? Eu tive que dar uma boa enrolada nessa mini sinopse que eu sempre coloco no começo das resenhas dos contos contidos nas coletâneas aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia. E o motivo é muito simples. Realmente essa história ela não tem a ver com o que está acontecendo aqui inicialmente na abertura do texto. Ela vai se desenvolvendo para outros lugares. Depois de um certo tempo, alguns parágrafos, a gente começa a pensar, puxa, talvez essa aventura dessa vez seja uma aventura de piratas. E num certo sentido a gente pode dizer que sim. Talvez uns 70% dela realmente seja focada na pirataria. Mas depois de um certo momento ela vai trocando de rumo. Na verdade essa história aqui, que aliás é bem longa, para lá de 20 páginas, tem 5 partes bem distintas. Só que no começo a gente pode dizer que esta primeira parte, quando tem esta abertura com Conan invadindo este barco, digamos que é um pouco mais tradicional, de típicas aventuras de Conan. Fugindo, sendo perseguido, se valendo da força bruta, se valendo da sua personalidade forte, que impõe respeito a qualquer um que vê a sua estrutura poderosa, vigorosa, com aquela espada na mão, metendo medo em qualquer um que não tenha muito juízo, de enfrentá-lo. Enfim, é o tradicional. Mas aí, quando vai acontecendo as seguintes partes, a segunda, por exemplo, já é um misto entre essa aventura tradicional e o comecinho do sobrenatural. E depois, as partes restantes, aí sim, descamba realmente para o sobrenatural total. Porque você sempre sabe, nas histórias de Conan você sempre vai achar essa mistura que, aliás, define o gênero de espada e feitiçaria, que é exatamente, temos a ação brutal, grotesca, super violência, com aquela mistura de elementos e coisas que beiram o sobrenatural, como aquelas criaturas estranhas, bizarras, sinistras, que dão medo ali pelo
casa do suspense, né? E sim, obviamente é o que se transforma aqui essa aventura de Conan, quando justamente aí sim ele já está ao lado dessa tal rainha da Costa Negra. E o máximo que eu posso dizer para vocês em termos de spoiler é que o Conan se torna o consorte dessa tal rainha poderosa. Na verdade, ela é uma chefe de um grande barco muito temido por todas as outras embarcações. Inclusive nesta que o Conan acabou de pular lá para dentro, né? Tentando fugir dos seus perseguidores. Mas isso é coisa que desenvolve um pouquinho para frente na história. E sim, aí temos então aquela coisa trocada, né? Na verdade, é o Conan que subjuga a uma mulher poderosa frente à sua tripulação. Coisa curiosa, uma tripulação toda feita de bucaneiros negros, pele negra, né? E ela, a Bennett, a tal rainha da Costa Negra, é uma mulher esplendorosa de pele super clara, um contraste bastante intenso. E claro, quando ela topa com Conan, vê todo o vigor dele, percebe que ele é o pai ideal para ela. Isso é claro, né? Fichinha. Mas como eu disse, há uma situação trocada, né? Quem está no poder é ela, não o Conan. E claro, o Conan está ali por causa da grande diversão que é a vida dele, né? Quer curtir as aventuras, né? Pilhar, matar e por aí vai. Mas sim, o grande interesse aqui dessa história do Robert E. Howard é principalmente esse teor do sobrenatural que cada vez mais vai invadindo a ação aqui. E é uma mistura bastante interessante. Aos poucos a gente percebe que tudo vai sendo trocado. Aquela aventura passando ao sobrenatural. Quando a gente vê, a gente está numa situação, a gente não consegue entender o que diabos está acontecendo. É uma situação super estranha, principalmente na quarta parte aqui da história. Você não entende nada por vários parágrafos. O que está acontecendo? A história mudou, parece que foi para uma terceira coisa, mas não, ainda está na segunda, ainda está no sobrenatural. É uma certa pegadinha que o Robert E. Howard coloca para a gente. Então, o Conan está no seu ambiente tradicional, que nós leitores estamos acostumados com as suas aventuras. E também mais adiante, coisa que eu não posso detalhar, a gente percebe, puxa, até a figura da Bennett, a tal rainha da Costa Negra, parece que muda de figura, mas não se engane. Mas a seguir, ela sim volta a ter a importância que, como eu disse, na verdade essa história está mais sendo rondada por ela o tempo todo. Embora, claro, Conan não deixe de ser o protagonista real aqui desta narrativa. Mas a Bennett é muito importante aqui pela história. A personalidade dela é bastante intensa. E sim, essa história aqui é uma das mais vigorosas que a gente encontra aqui nesse segundo livro das coletâneas das aventuras de Conan o Bárbaro. Sempre lembrando, né? Lá no volume 1, que eu já analisei completamente no comecinho do ano, aqui também dentro do projeto Contos do Meio Dia, eu praticamente pontuei com nota máxima todas as histórias, acho que com exceção de uma. Já aqui no comecinho desse segundo livro, teve uma pequena queda de qualidade nas histórias, mas agora, e até contando com a história da semana passada, e aqui principalmente, temos o grande vigor narrativo do Robert E. Howard. Sim, ele sabe realmente colocar esse personagem em maus lençóis. Sempre lembrando, né? Conan é um bruto, um selvagem, mas que ele teme as coisas que ele não consegue entender racionalmente, né? Aliás, no comecinho da história é uma situação super engraçada, a gente pode dizer, né? Que ele está envolvido com um juiz tentando fazer com que ele faça uma declaração, né? Num caso de crime que está sendo analisado. A postura do Conan ali perante ao juiz é incrível e que condiz lá com a personalidade que a gente, às vezes a gente não entende direito como o Conan funciona, qual é o seu princípio de ética, de moral, né? Porque o que ele faz ali em pleno julgamento é algo bem marcante mesmo. E aliás, depois contrasta um pouco, o que ele faz é algo talvez meio irracional, né? Simplificando, contrasta o que acontece em capítulos depois aqui desse conto, quando a gente percebe que há um grande embate até filosófico dele, Conan, com a sua consorte, a Bennett. É algo também bastante estranho, às vezes a gente fica pensando, poxa, será que Conan, às vezes ele é super inteligente, às vezes ele é algo mais selvagem? Isso acontece aqui na mesma história, como talvez elementos da situação, né? Quando o Conan está com o sangue fervendo, talvez ele seja um pouquinho irracional. Mas quando ele passa a ter medo por causa de algo sobrenatural, ele começa a ser mais filosófico.
algo que a gente pode sim perceber revendo as histórias anteriores, o que torna assim o personagem, o Conan, uma grande personalidade. Ou seja, ele não é apenas um brutamonte como muita gente pensa que esse personagem é. Na verdade, ele é bem complexo mesmo. Enfim, de qualquer forma, essa história aqui é bastante interessante e, portanto, para. Aliás, antes de eu dar a nota, deixa eu dizer uma coisa, né? Sempre quando eu topo com uma grande história, eu recomendo: comprem um livro para poder acompanhar esse projeto aqui do Contos do Meio Dia. Vou deixar na descrição do vídeo links para você poder adquirir tanto esse livro 2 como também o livro 1. E aliás, aqui no comecinho desse mês de julho de 2019, a Pipoca Nanquim, que é a editora que publica esses livros, lançou o volume número 3, ou seja, o livro 3. Está em pré-venda, se eu não me engano, acho que ele deve sair no comecinho de agosto ou algo parecido. Vou deixar o link também do livro 3 na descrição do vídeo. E aí, claro, a gente vai fazer análise de todos os contos lá do último livro dessa coletânea, com todas as histórias publicadas por Robert E. Howard, desse grande personagem, lá para o mês de setembro, se eu não me engano, que está agendado, ou algo bem parecido, porque sempre quando acaba um livro do Conan, eu coloco um outro no lugar para dar uma pequena esfriada, a gente mudar um pouco os ares, mas depois a gente retorna para o Conan, sim. Então, tá lá a dica para você poder adquirir através da Amazon, que é minha parceira de compra e venda, e você sabe, se você compra através desse meu link, você ajuda o canal, porque eu ganho aquela comissãozinha de vendedor, tá bom? Só falta atribuir a nota para A Rainha da Costa Negra, escrito por Robert E. Howard. Bom, fácil, fácil, sim, é 5 asteriscos. Grande história do Conan. E claro, semana que vem a gente continua com mais uma resenha dos contos aqui no livro. Vou até ver o título para deixar um gostinho para vocês já. Teremos nada mais nada menos que O Demônio de Fel. Sempre os títulos das histórias do Robert E. Howard para Conan, sim, são bastante estimulantes. A gente já fica com a imaginação bastante ativada. Enfim, enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto. E tchau!